Você não quer acreditar em mim? Disse Catherine. Pensa que tudo o que lhe disse foi por puro egoísmo? Estou convencida de que sim, retrucou Isabela, e estremeço de horror. Muito bem, exclamou a senhora Linton. Experimente então. Já disse que o, já disse o que tinha a dizer, e não estou para suportar a sua insolência. Mas eu tenho de sofrer pelo egoísmo dela, soluçou a jovem quando a senhora Linton saiu da sala. Tudo, todo está contra mim. Ela destruiu o meu único consolo. Só disse falsidades, não foi? O Sr. Heathcliff não é como ela disse. Tem um coração grande e muito fiel. Senão, como pôde não esquecê-la? Tire-o da cabeça, respondi. Ele é uma ave de mau agouro, não é marido para a senhora. A senhora Linton não usou meios termos, mas eu não posso contradizê-la. Ela o conhece melhor do que eu ou qualquer outra pessoa, e nunca o pintaria pior do que ele é. As pessoas honestas não escondem o que fazem. Como é que ele viveu durante estes 3 anos? Como ficou rico? Por que está hospedado no Morro dos Ventos Uivantes, na casa de um homem que ele detesta? Dizem que o Sr. Earnshaw está cada vez pior desde que ele chegou. Ficam toda a noite jogando, e Hindley hipotecou as suas terras e não fez outra coisa senão jogar e beber. Faz uma semana encontrei Joseph em Gimmerton, e ele me disse: Nelly, lá em casa está mesmo um antro de perdição. Tem um que qualquer dia vai ter de cortar os dedos para poder pagar as dívidas. É o patrão, você sabe, que não para de se afundar no jogo. Nunca teve medo do juízo final, nem seguiu os exemplos de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem de Mateus, nem de ninguém. Parece que está desejando se ver nas chamas do inferno. E o nosso velho Heathcliff parece mais um diabo. Ele não diz nada de boa vida que leva quando vai lá na granja. É mais ou menos assim. Levanta-se quando o sol se deita e é dado brandy, gelósia fechada e luz de vela até o meio-dia. Seguinte, meu Deus do céu. Depois sobe para o quarto dele, praguejando e gritando tanto que as pessoas decentes têm de tampar os ouvidos de vergonha. E ele conta o dinheiro que ganhou, come, dorme e vai embora para a casa do vizinho para visitar a esposa dele. Será que ele conta para Dona Catherine como o dinheiro do pai dele está passando para o bolso dele e como o irmão galopa para a perdição com ele abrindo as porteiras? Ora, senhorita Linton, Joseph pode ser tudo, mas não é mentiroso. E se o que ele diz da conduta de Heathcliff for verdade, quem o desejaria para marido? Você é pior do que os outros, Ellen, replicou ela. Não vou dar ouvidos às suas calúnias. Que malevolência deve haver em vocês para me quererem convencer de que não há felicidade neste mundo? Talvez ela esquecesse o seu capricho com o passar do tempo, ou ao contrário o preservasse, não posso dizer. Só sei que as coisas se precipitaram. No dia seguinte houve um julgamento na cidade vizinha. O meu patrão foi obrigado a comparecer e o Sr. Heathcliff, sabedor da sua ausência, veio mais cedo do que de costume. Catherine e Isabella estavam na biblioteca mergulhadas num silêncio hostil. A última, alarmada com a sua recente indiscrição e com o fato de ter revelado os seus mais secretos sentimentos no arrobo de paixão, e a primeira realmente ofendida com a cunhada, embora troçasse da sua impertinência, fazia questão de não mostrar isso a ela. Riu ao ver Heathcliff passar debaixo da janela. Eu estava varrendo a lareira e vi um sorriso malicioso nos seus lábios. Isabela, absorta nos seus pensamentos ou no livro que tinha no regaço, assim permaneceu até que a porta se abriu. E então já era demasiado tarde para tentar fugir, o que de certo teria feito se possível. Entre, seja bem-vindo, exclamou alegremente a dona da casa, puxando uma poltrona para junto do fogo. Estamos mesmo precisando de que alguém venha derreter o gelo entre nós duas, e você é justamente o mais indicado. Heathcliff, sinto-me feliz de lhe mostrar, finalmente, alguém que gosta mais de você do que eu. Espero que se sinta lisonjeado.
Não, não se trata de Nelly, não preciso olhar para ela. É a minha pobre cunhadazinha que se consome à simples contemplação da sua beleza física e moral. Depende da sua vontade de tornar-se irmão de Edgar. Não, não, Isabela, você não vai embora, continuou, detendo com ar de brincadeira a jovem que se erguera indignada. Estávamos discutindo a seu respeito, Heathcliff, e ela me venceu em protestos de devotamento e admiração. Além do mais, fui informada de que, se tivesse a consideração de me afastar, a minha rival, como ela se proclama, mandaria uma flecha para o seu coração que o prenderia para sempre a ela, lançando a minha imagem no eterno esquecimento. Catherine! Disse Isabela, apelando para sua dignidade e não procurando soltar-se da outra. Ficaria grata se você respeitasse a verdade e não me caluniasse, nem mesmo de brincadeira. Sr. Heathcliff, tenha a bondade de pedir à sua amiga que me solte. Ela parece esquecer que eu e o senhor não somos íntimos e que o que a diverte é para mim extremamente doloroso. Como ele nada respondesse nem se levantasse, parecendo completamente indiferente aos sentimentos que ela pudesse nutrir com relação à sua pessoa, Isabela murmurou à cunhada que a libertasse. Absolutamente, exclamou a senhora Linton. Não quero mais ser chamada de egoísta. Você fica aqui. Então, Heathcliff, você não mostra satisfação pela agradável notícia que lhe dei? Isabela jura que o amor que Edgar me tem nada... Peraí. Isabela jura que o amor que Edgar me tem nada é perto do que ela sente por você. Tenho a certeza de que ela disse isso, não disse, Ellen? E não comeu desde o passeio de anteontem, de tristeza e de raiva por eu lhe ter dito que a nossa conversa não lhe interessava? Acho que você está mesmo caluniando-a, disse Heathcliff, virando a cadeira de modo a encará-las. Ela parece estar desejosa de escapar à minha companhia. E olhou fixamente para o objeto da conversa como se estivesse vendo um animal estranho e repulsivo, uma centopeia, por exemplo, com essa curiosidade que nos faz aproximar-nos apesar da aversão suscitada. A pobrezinha não pôde suportar aquilo. Empalideceu, ficou vermelha e, com lágrimas tremulando-lhe nos cílios, os seus pequenos dedos tentaram soltar a mão de Catherine. Como não tivesse força para tanto, começou a fazer uso das unhas. E não tardou que a mão da sua torturadora exibisse as marcas das unhas. As marcas das unhas. Parece um tigre. Parece um tigre. Parece um tigre! Exclamou a senhora Linton, largando-a e sacudindo a mão de dor. Vá-se embora, pelo amor de Deus! Esconda! E esconda esse gênio de víbora. Que falta de inteligência mostrar essas garras a ele. Pode imaginar as conclusões que ele há de tirar? Veja, Heathcliff, são autênticas garras. Você precisa ter cuidado com seus olhos. Eu as arrancaria dos dedos se porventura elas me ameaçassem, respondeu ele brutalmente, assim que a porta se fechou atrás de Isabela. Mas qual a sua intenção em brincar dessa maneira com a criatura? Você não estava falando a verdade, certamente. Garanto-lhe que estava, replicou Catherine. Há várias semanas que ela se vem consumindo por sua causa, e ainda ontem se enfureceu comigo só porque eu pus a nu seus defeitos, Heathcliff, a fim de diminuir a adoração que ela tem por você. Mas não lhe ligue. Só quis castigar-lhe a impertinência. Gosto demasiado dela para permitir que você a pegue e a devore. E eu a detesto demasiado para sequer tentá-lo, retrucou ele. Exceto, talvez, a maneira de um vampiro. Se eu tivesse com aquela cara insípida de cera, não sei o que faria. Acho que pintaria nela as cores do arco-íris e transformaria aqueles olhos azuis em negros de 2 em 2 dias, não detestavelmente parecidos com os de Linton. Deliciosamente, dirá você, comentou Catherine. São olhos de anjo. Ela é a herdeira do irmão, não é? Perguntou Heathcliff após um breve silêncio.
Não gostaria de pensar isso, respondeu Kathy. Se Deus quiser, meia dúzia de sobrinhos lhe tirarão essas pretensões. Mas tire daí a sua ideia. Sei que você cobiça os bens do próximo. Não se esqueça, porém, de que estes bens são meus. Se fossem meus, seriam seus igualmente, observou Heathcliff. Mas, embora Isabella Linton seja estúpida, não me parece louca de maneira que não se fala mais no assunto, como você diz. E não falaram mais. Nem provavelmente Catherine pensou mais no assunto. O outro, ao contrário, sem dúvida, pensou várias vezes, pois o vi sorrir sozinho e entregar-se a uma inquietante meditação de cada vez que a senhora Linton saía da sala. Resolvi vigiar os movimentos dele. O meu coração sempre pendia para o lado do patrão, em vez de para o de Catherine, e com razão, pois ele era bom, honesto e honrado, ao passo que ela, embora não se pudesse dizer que era o oposto, parecia permitir-se tanta coisa que eu tinha pouca fé nos seus princípios e menos simpatia ainda pelos seus sentimentos. Queria que algo acontecesse para livrar o Morro dos Ventos Uivantes e a granja da presença do Sr. Heathcliff, deixando-nos como estávamos antes da sua chegada. As visitas dele à granja eram um pesadelo para mim e suspeitava-o também para o patrão. O fato de ele estar vivendo no morro era como que uma premonição. Parecia-me que Deus deixara a ovelha tresmalhada entregue à própria sorte e que uma fera rosnava entre ela e o rebanho esperando a ocasião de atacar. Ok. Muitas vezes, ao meditar sobre tudo isso, eu me lembrava, tomada de súbito terror, e punha a minha touca para ir ver como iam as coisas na fazenda. Convencia a minha consciência de que era um dever avisar Hindley do que as pessoas diziam a seu respeito. Mas logo me lembrava dos seus maus hábitos e, sem esperança de o beneficiar, desistia de voltar àquela casa. Certa feita passei pelo velho portão, afastando-me do caminho que levava a Gimmerton. Era aproximadamente na época que a minha narrativa atingiu. A tarde estava clara e gelada, o chão despido, seco e duro. Cheguei a uma pedra onde a estrada se divide numa encruzilhada. À esquerda continua em direção a Charneca. As letras M e V U apontam para o norte, G para leste e GT para sudoeste, indicando respectivamente o Morro dos Ventos Uivantes, Gimmerton e a Granja. O sol batia amarelo na cabeça cinzenta do velho pilar de madeira, fazendo-me recordar o verão, e não sei dizer por que de repente lembrei-me dos nossos tempos de criança e uma onda de lembranças infantis me invadiu o coração. 20 anos antes, aquele tinha sido um lugar predileto para Hindley e para mim. Fiquei por muito tempo olhando para o poste e, inclinando-me, divisei um buraco na pedra toda roída pelas intempéries, ainda cheio de pedrinhas e conchas de caramujo que nós costumávamos guardar ali junto com outros tesouros. Com uma nitidez de realidade, pareceu-me ver o meu antigo companheiro de brinquedo sentado na grama ressequida, sua cabeça quadrada e morena curvada para a frente e a sua pequena mão removendo a terra como um pedaço de ardósia. Pobre Hindley! Exclamei involuntariamente. Estremeci por um momento. Julguei ver a criança levantar o rosto e olhar para mim. A visão logo desapareceu, mas senti um desejo irresistível de ir até o morro. A superstição impelia-me e se ele tivesse morrido? Pensei, ou estivesse para morrer? Talvez fosse sinal de morte. Quanto mais me aproximava da casa, maior era a minha agitação. Ao avistá-la, comecei a tremer. A aparição vencera-me na corrida. Lá estava, olhando através do portão. Foi o que pensei ao ver um rapazinho de olhos castanhos e cabelos cacheados encostando o rosto, afogueado contra as grades. Refletindo melhor, achei que aquele deveria ser Harrington, o meu Harrington não muito alterado desde que eu o deixara 10 meses antes. Deus o abençoe, meu querido, exclamei, esquecendo logo os meus loucos temores.
Harrington, é Nelly, a sua governanta. Ele recuou e apanhou uma grande pedra. Vim ver seu pai, Harrington, acrescentei, imaginando pelo gesto dele que Nelly, se é que se lembrava dela, não fora reconhecida como sendo eu. Harrington ergueu a pedra para atirá-la. Tentei aquietá-lo, mas não consegui. A pedra bateu na minha touca e dos balbuciantes lábios do garotinho saiu uma torrente de pragas pronunciadas com a costumeira ênfase e que lhe punham no rosto de criança uma chocante expressão de malignidade, muito embora talvez ele nem entendesse o significado do que dizia. Pode ter certeza de que aquilo me entristeceu mais do que me zangou. Quase a chorar, tirei uma laranja do bolso e ofereci a ele, e a ofereci a ele. Ele hesitou, mas logo a agarrou da minha mão, como se pensasse que eu só queria atraí-lo. Mostrei-lhe outra laranja, metendo-a longe do seu alcance. Quem lhe ensinou a falar assim, hein? Perguntei. Foi o cura? O cura pode ir para o diabo e você também. Me dá essa laranja! Replicou ele. Diga quem foi que lhe ensinou e eu lhe darei a laranja. Insisti. Quem é que lhe ensinou? O diabo do meu pai, foi a resposta. Ah, é isso que você aprende com seu pai? Continuei. Ele pulou para apanhar a laranja, mas eu a ergui mais alto. Que mais é que ele lhe ensina? Nada, falou ele. Só pra eu sair da frente. Ele já tá com. Mano, ele já tá com aquela vozinha, né, mano? Criancinha já tá com essa vozinha. Nada. Só é pra eu sair da frente dele. Papai não pode comigo porque eu digo palavrão pra ele. Ah, e quem lhe ensina a dizer palavrão para o seu pai? Perguntei. O diabo? Não, respondeu Harrington. Quem então? Heathcliff. Perguntei-lhe se ele gostava do Sr. Heathcliff. Gosta, respondeu. Desejando saber por que ele gostava do outro, só pude entender. Não sei. Acho que é porque ele me vinga. Fala palavrão para papai quando papai fala palavrão para mim. Diz para eu fazer o que quiser. Quer dizer que o cura não o ensina a ler e a escrever? Persisti. Não. Me disseram que o cura ia ficar sem um dente se ele botasse o pé na porta. Foi Heathcliff quem falou isso para ele. Dei-lhe a laranja e pedi-lhe que fosse dizer ao pai que uma tal Nelly Dean estava esperando para falar com ele no portão do jardim. Harrington correu para a casa, mas ao invés de Hindley, quem apareceu na porta foi Heathcliff. Dei meia volta e corri pela estrada fora, até chegar à encruzilhada, tão ofegante e assustada como se estivesse sendo perseguida pelo demônio. Isso não tem que ver com o caso de Isabella Linton, a não ser que me fez aumentar a vigilância e procurar de todas as maneiras evitar que a má influência atingisse a granja. Embora soubesse que corria o risco de desencadear uma tempestade doméstica se contrariasse os desejos da Sra. Linton. Na seguinte vez em que Heathcliff veio de visita, a jovem Isabella estava no pátio, dando de comer aos pombos. Havia 3 dias que não falava com a cunhada, mas tampouco se queixava, o que já era uma grande coisa. Eu sabia que Heathcliff não tinha o hábito de mostrar-se desnecessariamente gentil para com a senhorita Linton. Mal a avistou, porém, tratou logo de deitar uma olhadela para a fachada da casa. Eu estava de pé, junto à janela da cozinha, mas escondi-me. Vi-o então atravessar o terreiro para onde ela se encontrava e dizer-lhe algo. Ela pareceu encabulada e desejosa de correr para dentro, mas ele lhe segurou o braço. Ela desviou o rosto. Ele aparentemente fizera alguma pergunta a que ela não queria responder. Heathcliff olhou novamente para a casa e, julgando que ninguém o via, teve a pouca vergonha de beijá-la. Judas! Traidor! Canalha! Traidor da pátria! Ainda por cima você é hipócrita. Quem é hipócrita? Disse a voz de Catherine atrás de mim.
tão entretida estivera eu a ver o que se passava lá fora que não dera pela sua entrada. O desgraçado do seu amigo, respondi indignada. Aquele canalha. Ah, ele já nos viu. Está entrando. Será que ele vai ter a capacidade de encontrar uma desculpa plausível para cortejar a senhorita Isabela depois de lhe ter dito que a detestava? A senhora Linton viu Isabela soltar-se e correr para o jardim. 1 minuto depois, Heathcliff abria a porta. Não pude deixar de desabafar os meus sentimentos, mas Catherine ordenou que me calasse e ameaçou mandar-me para fora da cozinha se eu ousasse ser insolente. Quem a ouvisse pensaria que você é a dona da casa, exclamou ela. Você está precisando de ser posta no seu lugar. Heathcliff, que é que você pretende? Já lhe disse para deixar Isabela em paz. Peço-lhe que o faça, a menos que esteja farto de vir aqui e queira que Linton lhe feche as portas. Que Deus o guarde de tentar, retrucou o vilão. Confesso que o detestei. Que Deus o conserve manso e paciente. O simples fato de vê-lo me põe furioso. Cale-se! Disse Catherine, fechando a porta interna. Não me queira ver zangada. Por que razão você não acatou meu pedido? Por acaso ela se atravessou propositadamente? Por acaso ela se atravessou propositadamente no seu caminho? Que é que você tem com isso? Rosnou ele. Tenho o direito de beijá-la se ela assim o desejar, e você não tem o direito de objetar. Não sou seu marido. Você não precisa ter ciúmes de mim. Não tenho ciúmes de você, replicou Catherine. Tenho ciúmes por você. Desanuvie esse rosto. Não consinto que você me faça essa cara. Se gosta de Isabela, case-se com ela. Mas você gosta mesmo? Diga a verdade, Heathcliff. Está vendo? Você não responde. Tenho a certeza de que você não gosta. E o Sr. Linton deixaria a irmã casar-se com esse homem? Perguntei. Deixaria, sim, respondeu ela decididamente. Pois podia poupar-se a esse trabalho, observou Heathcliff. Eu podia muito bem casar com ela sem que ele aprovasse. Quanto a você, Catherine, vou lhe dizer algumas palavras, aproveitando a ocasião. Quero que você fique ciente de que eu sei que você me tem tramado miseravelmente. Que você me tem tratado miseravelmente. Miseravelmente, está me ouvindo? E se você pensa que eu não percebo, é louca. E se pensa que posso ser consolado com palavras doces, é idiota. E se pensa que vou sofrer sem me vingar, hei de convencê-la do contrário, dentro de bem pouco tempo. Entretanto, muito obrigado por me haver contado o segredo da sua cunhada. Juro que tirarei o máximo proveito dele, e não se meta. Que nova faceta do seu caráter será esta? Exclamou a senhora Linton, espantada. Eu tenho tratado miseravelmente e você há de se vingar? Quer me dizer como, seu mal-agradecido? De que maneira eu tratei miseravelmente? Não procuro vingar-me em você, replicou Heathcliff com menos veemência. O plano não é esse. O tirano esmaga os seus escravos, mas eles não se voltam contra ele. Não, apenas esmagam os que estão por baixo deles. Você pode torturar-me até a morte para se divertir, mas permita que eu me divirta um pouco no mesmo estilo e faça o possível para evitar insultar-me. Depois de ter arrasado o meu palácio, não me construa uma choupana e pense que está sendo muito caridosa por isso. Se eu imaginasse que você desejava mesmo que eu casasse com Isabela, acho que me suicidaria. Oh, o mal está, então, em eu não ter ciúmes, exclamou Catherine. Bom, não voltarei a oferecer-lhe uma esposa. É o mesmo que oferecer a Satã uma alma perdida. Igual a Satã, você se compraz em fazer sofrer. Edgar já se recuperou do desprazer que a sua chegada lhe causou. Começo a sentir-me segura e tranquila, mas você, não querendo ver-nos em paz, surge resolvido a provocar uma briga. Brigue com Edgar se quiser, Heathcliff, e engane a irmã dele, será o método mais eficiente de se vingar de mim.
Ambos se calaram. A senhora Linton sentou-se à beira do fogo, agitada e taciturna. Cada dia era mais difícil para ela controlar-se. Heathcliff ficou de pé junto do fogão, os braços cruzados, ruminando os seus maus pensamentos. Nessa posição os deixei, chamada pelo patrão que queria saber o que demorava Catherine. Ellen, foi dizendo assim que entrei. Você viu a senhora? Vi. Ela está na cozinha, respondi. Está transtornada pelo comportamento do Sr. Heathcliff. Aliás, acho que é hora de cortar as visitas dele. Não se pode agir com Não se pode agir com demasiada tolerância no ponto em que as coisas chegaram. E contei o que se passara no pátio e até onde eu sei a discussão subsequente. Achava que isso não prejudicaria Catherine, a menos que ela assumisse a defesa do amigo. Edgar Linton mal pôde escutar-me até o fim. As suas primeiras palavras revelaram que não isentava a mulher de toda a culpa. Isto é impossível, exclamou. É horrível que ela o considere como amigo e queira obrigar-me a aceitá-lo também. Vá me chamar 2 homens, Ellen. Catherine não ficará nem mais um momento discutindo com esse rufião. Chega de lhe fazer à vontade. Desceu e, dizendo aos criados que esperassem no corredor, encaminhou-se seguido por mim para a cozinha. A discussão recomeçara. Agora a coisa vai ficar interessante. Pelo menos a senhora Linton argumentava com renovado vigor. Heathcliff aproximara-se da janela e de cabeça baixa parecia acovardado ante a fúria dela. Viu meu patrão entrar e fez um gesto para que ela se calasse, ao que Catherine obedeceu abruptamente ao ver do que se tratava. Que vem a ser isto? Perguntou Linton, dirigindo-se a ela. Que falta de amor próprio você deve ter para permanecer aqui depois do que esse homem lhe disse? Suponho que pelo fato de ser a maneira comum de ele falar, você não ache nada demais, está habituada à baixeza dele e talvez imagine que eu também me posso habituar. Você esteve escutando a porta, Edgar? Perguntou Catherine, num tom especialmente calculado para irritar o marido, misto de indiferença e desprezo. Heathcliff, que erguera os olhos, soltou uma risada, aparentemente com o propósito de atrair a atenção do Sr. Linton. Conseguiu, mas Edgar não pretendia deixar de se arrebatar. Tenho sido tolerante com o senhor, disse em tom calmo. Não que ignorasse o seu caráter degradado e inescrupuloso, mas porque achava que o senhor era apenas parcialmente responsável por isso. Além do mais, Catherine desejava manter relações de amizade com o senhor e eu aqueci, estupidamente. Sua presença é um veneno moral, capaz de contaminar os mais virtuosos por esse motivo. E a fim de evitar piores consequências, vejo-me obrigado a negar-lhe doravante licença para entrar nesta casa e previno-o de que exigirei a sua partida imediata. Uma demora de 3 minutos torná-la-á involuntária e ignominiosa. Ignominiosa. Heathcliff mediu o seu antagonista de alto a baixo com um olhar cheio de desprezo. Cathy, este seu cordeiro quer se fazer passar por um touro, comentou. Corre o risco de partir a cabeça contra os meus punhos. Meu Deus, Sr. Linton, lamento imenso que o senhor não seja digno de levar um bom murro. O meu patrão olhou para o corredor e fez-me sinal para ir buscar o... Nossa! Isso vai ficar muito interessante, cara, meu Deus. E me fez sinal para ir buscar os homens. Não tinha a intenção de medir forças com outro. Obedeci, mas a senhora Linton, suspeitando de algo, seguiu-me, e quando tentei chamá-los, ela me puxou para trás, bateu a porta e trancou-a. Que belas maneiras, disse em resposta ao olhar de surpresa e raiva do marido. Se você não tem coragem de atacá-lo, peça desculpas ou deixe que ele bata em você. Servirá para lhe ensinar a não mostrar mais coragem do que tem. Não engolirei a chave, mas você não a apanhará. Bem recompensada estou pela minha bondade para com cada um de vocês.
Depois de tolerar a fraqueza de um e o rancor do outro, a minha recompensa são 2 amostras de cega ingratidão, absurdamente estúpida. Edgar, eu estava defendendo, mas oxalá Heathcliff lhe dê uma boa surra por ousar pensar mal de mim. O efeito que essas palavras produziram nele foi o mesmo de uma surra. Tentou arrancar a chave de Catherine, que a jogou bem no meio do fogo. Isso fez com que o Sr. Edgar começasse a tremer e seu rosto ficasse mortalmente pálido. Não podia lutar contra a emoção. A angústia e a humilhação eram mais fortes do que ele. Apoiou-se às costas de uma cadeira e cobriu o rosto. Deus do céu! Nos velhos tempos você seria sagrado cavaleiro, exclamou a Sra. Linton. Fomos vencidos! Vencidos! Heathcliff jamais levantaria um dedo contra você. Ânimo! Ninguém lhe tocará. Você não é um cordeiro, e sim uma lebrezinha. Desejo-lhe muitas felicidades com esse seu covarde, Cathy, disse Heathcliff. Parabéns pela sua escolha. Pensar que você preferiu essa coisa trêmula e encolhida a mim. Jamais lhe bateria com meu punho, mas o chutaria com meu pé, e com grande satisfação. Ele está chorando ou vai desmaiar de medo? O sujeito aproximou-se e empurrou a cadeira que Linton se encostava. Antes não o fizesse, o meu patrão endireitou-se e deu-lhe um soco na garganta que teria posto por terra um homem menos corpulento. Heathcliff ficou 1 minuto sem ar. Enquanto ele sufocava, o Sr. Linton saiu pela porta dos fundos para o pátio, dirigindo-se dali para a porta principal. Pronto, agora você não vai poder mais vir cá, gritou Catherine. Vá embora, depressa. Ele vai de certo voltar com um monte de pistolas e meia dúzia de criados. Se de fato ouviu o que dizíamos, nunca mais lhe perdoará. Você me fez bem mal, Heathcliff, mas vá depressa. Prefiro ver Edgar em maus lençóis a ver você. E você acha que eu vou embora com esse murro me queimando a garganta? Gritou ele. Com 1000 diabos, nunca! Antes de sair daqui, hei de lhe partir as costelas como se ele fosse nós podre. Se não o fizer agora, juro que ainda o matarei. Por isso, se você lhe preza a existência, deixe-me ajustar contas com ele. Vá buscá-lo. Ele não virá, disse eu, mentindo. O cocheiro e os 2 jardineiros estão lá fora. Certamente o senhor não há de querer ser jogado na estrada por eles. Cada um deles tem um cajado na mão e, sem dúvida, o meu patrão está vendo de uma das janelas da sala se eles cumprem as ordens recebidas. Os jardineiros e o cocheiro estavam lá fora, mas Linton estava também com eles. Já tinha entrado no pátio. Pensando melhor, Heathcliff resolveu evitar lutar com os 3 criados. Pegou nas tenazes, arrebentou o trinco da porta e fugiu bem na hora em que eles entraram. Muito nervosa, Catherine ordenou-me que subisse com ela. Não sabia que eu tinha contribuído para tudo aquilo, e eu desejava ardentemente que ela não o descobrisse. Parece que você enlouqueceu, Nelly, exclamou, jogando-se no sofá. Sinto-me como se 1000 martelos me malhassem a cabeça. Diga a Isabela para não chegar perto de mim. Tudo isto se deve a ela, e não sei o que faria se a visse. E, Nelly, diga a Edgar, se o vir ainda esta noite, que corro o risco de adoecer gravemente. Gostaria que isso acontecesse. Ele me fez sofrer e gostaria de assustá-lo. Além do mais, ele pode começar a queixar-se ou a censurar-me. Eu não poderia ficar calada, e Deus sabe onde terminaríamos. Você me faz isso, querida Nelly. Você bem sabe que eu não tenho culpa nenhuma no que se passou. Quem o mandou escutar a porta? Heathcliff falou coisas terríveis depois que você saiu, mas eu poderia tê-lo afastado de Isabela e o resto nada significava. Agora tudo foi por água abaixo, pela mania que tem certas pessoas de querer ouvir falar mal de si próprias. Se Edgar não tivesse escutado a nossa conversa, teria sido melhor até para ele. Sim, porque quando ele começou a censurar-me, depois de eu ter ficado rouca de tanto me zangar com Heathcliff por causa dele, francamente, não liguei para o que pudessem fazer um ao outro, principalmente porque, de qualquer maneira que aquilo terminasse, eu sabia que todos nós acabaríamos separados, sei lá por quanto tempo. Pois bem, se eu não pude conservar Heathcliff como amigo, se Edgar se mostrar mesquinho e ciumento, eu tentarei fazê-lo sofrer com meu sofrimento. Será uma boa maneira de acabar com tudo, mas reservarei isso como último recurso.
Até aqui, Linton tem procurado não me irritar. Você tem de lhe mostrar o perigo de mudar de atitude e lembrar-lhe meu temperamento apaixonado que pode, quando provocado, acabar mal. Gostaria que você varresse essa apatia do rosto e se mostrasse mais preocupada comigo. A impassibilidade com que recebi aquelas instruções deveria realmente ser exasperante, pois elas me eram dadas com absoluta sinceridade, mas eu achava que uma pessoa capaz de fazer render os seus acessos de arrebatamento e de premeditá-los bem poderia, por meio da força de vontade, controlar-se razoavelmente, mesmo quando sob a influência deles, e não desejava assustar o patrão como ela queria e aumentar-lhe os aborrecimentos só para satisfazer o egoísmo dela. Por conseguinte, calei-me ao ver o patrão dirigir-se para a sala, mas tomei a liberdade de voltar a fim de ouvir se recomeçariam a discutir. Ele foi o primeiro a falar. Fique onde está, Catherine, disse, sem sombra de raiva na voz, e eu botei raiva aqui, mas com imensa tristeza. Eu não vou demorar. Não vim para discutir nem para me reconciliar, apenas para saber se, após o que aconteceu hoje, você pretende continuar a sua amizade por... Oh, pelo amor de Deus, interrompeu a minha patroa, batendo com o pé no chão. Pelo amor de Deus, não falemos mais nisso. O seu sangue é demasiado gelado para ficar febril. As suas veias estão cheias de gelo, mas o meu sangue está fervendo e não posso ver tal algidez. Se quiser ver-se livre de mim, responda a minha pergunta, insistiu o Sr. Linton. Você tem de responder, e toda essa violência não me dá medo. Descobri que você é capaz de tanto estoicismo como qualquer outra pessoa quando lhe interessa. Vai abdicar de Heathcliff ou vai abdicar de mim? É impossível ser minha amiga e amiga dele ao mesmo tempo, e eu exijo saber quem você escolherá. Pois eu exijo que me deixem em paz! Gritou Catherine, furiosa. Exijo. Não vê que eu mal me aguento em pé? Edgar, me deixe em paz! Tocou a campainha até arrebentá-la. Entrei como se nada fosse. Era para acabar com a paciência de um santo toda aquela exibição de fúria. Lá estava ela, batendo com a cabeça contra o braço do sofá e rangendo os dentes, até parecia que os ia esmagar. O Sr. Linton olhava para ela com dó e medo súbitos. Disse-me para ir buscar um copo de água. Ela não podia falar. Trouxe um copo cheio e, como se recusasse a beber, salpiquei-lhe água no rosto. Imediatamente ela se inteiriçou e revirou os olhos, ao mesmo tempo em que as faces tornadas lívidas assumiam a rigidez da morte. Linton ficou horrorizado. Não é nada, sussurrei. Não queria que ele cedesse, embora eu própria sentisse medo. Ela tem sangue nos lábios, exclamou ele, estremecendo. Não ligue, respondi asperamente, e contei-lhe como ela decidira, antes de ele entrar, encenar um acesso. Não tive a prudência de baixar a voz e ela me ouviu, pois se levantou, o cabelo esvoaçando-lhe pelos ombros, os olhos dardejantes, os músculos dos braços e do pescoço pulando de maneira fora do normal. Pensei que tivesse partido algum osso, mas ela apenas olhou à sua volta um momento e logo saiu da sala. O patrão mandou-me segui-la, o que fiz, mas ao chegar à porta do quarto dela, Catherine não me deixou entrar. Como não descesse para o desjejum na manhã seguinte, subi para saber se queria que eu o levasse ao quarto. Não, respondeu ela, peremptoriamente. A mesma pergunta foi feita ao almoço e ao chá, e novamente no dia seguinte. Por seu lado, o Sr. Linton passava o tempo na biblioteca e não perguntava pela esposa. Ele e Isabela tinham tido uma conversa de 1 hora, durante a qual o Sr. Linton tentara extrair dela qualquer sentimento de horror pelos avanços de Heathcliff, mas nada pôde concluir das suas respostas evasivas e foi obrigado a encerrar a conversa, acrescentando, porém, uma solene advertência no sentido de que, se ela tivesse a loucura de encorajar tão indigno pretendente, as relações entre ambos estariam automaticamente cortadas. Capítulo 12.
Enquanto a senhorita Linton passeava pelo parque e pelo jardim, sempre silenciosa e quase sempre chorando, e enquanto seu irmão se fechava entre livros que nunca abria, numa contínua esperança ao que eu supunha de que Catherine, arrependendo-se da sua conduta, viesse espontaneamente pedir-lhe perdão e procurar fazer as pazes, ela se recusava a comer, provavelmente pensando que a cada refeição Edgar perderia o apetite devido à ausência e que só o orgulho o impediria de correr e lançar-se aos seus pés. E eu cumpria, como se nada houvesse acontecido, as minhas obrigações, convencida de que a granja só alojava uma única pessoa sensata. Eu. Não mostrava pena da jovem senhorita Linton, nem preocupação pela minha patroa, nem prestava muita atenção aos suspiros do meu amo, que ansiava por ouvir pronunciar o nome da esposa, já que não lhe podia ouvir a voz. Resolvi que eles se arranjassem como melhor pudessem, mas como aquilo estava demorando, regozijei-me quando as coisas pareciam progredir. No terceiro dia, a senhora Linton abriu a porta do quarto e, tendo acabado com a água que havia no jarro, pediu um novo suprimento e uma tigela de mingau, pois temia estar morrendo. Isso me deu a impressão de ser dirigido aos ouvidos de Edgar. Por conseguinte, nada disse e levei-lhe uma xícara de chá e torradas. Ela comeu e bebeu avidamente e depois mergulhou outra vez nos travesseiros, retorcendo as mãos e gemendo. "Oh, quero morrer!" exclamou. "Quero morrer, pois ninguém se importa comigo. Não devia ter tomado o chá." Algum tempo depois, porém, ouvi-a murmurar. Não quero morrer. Ele ficaria contente, não gosta nem um pouco de mim, não sentiria a minha falta." "Deseja alguma coisa, senhora?" perguntei, mantendo exteriormente a compostura, apesar do abatimento do seu rosto e do seu jeito estranho e exagerado. "Que é que aquela apática criatura está fazendo?" quis ela saber, afastando a farta e emaranhada cabeleira do rosto encovado. "Teve um ataque de letargia ou morreu?" "Nenhuma coisa nem outra", respondi. "Se é ao Sr. Linton que se refere, acho que está bastante bem, embora demasiado entregue aos seus estudos. Está sempre lendo os livros, já que não tem outra companhia." Eu não deveria ter dito isso, mas não podia deixar de pensar que ela estava representando. "Entre os livros!" exclamou ela, horrorizada. "E eu aqui morrendo, à beira do túmulo! Meu Deus, será que ele sabe como eu estou?" Continuou ela, olhando para o seu reflexo num espelho que pendia da parede fronteira. "Aquela é Catherine Linton. Ele imagina que eu estou representando, talvez. Você não lhe pode dizer que é terrivelmente sério. Nelly, se não for demasiado tarde, tão logo eu saiba como ele se sente, escolherei entre deixar-me morrer de fome, isso não seria castigo a menos que ele tivesse coração, ou ficar boa e deixar esta terra. Você está falando a verdade a respeito dele? Cuidado, ele é mesmo tão indiferente pela minha vida?" "Bem", respondi, "o patrão não sabe que a senhora está assim tão alterada, e naturalmente não teme que se vá deixar morrer de fome." "Acha que não? Não lhe pode dizer que sim?" volveu ela. "Convença-o. Diga-lhe que tem a certeza que sim." "A senhora esquece", retruquei, "que comeu alguma coisa esta noite e que amanhã sentirá os bons efeitos da comida." "Se eu tivesse a certeza de que isso o mataria", interrompeu ela, "eu me mataria em seguida. Foram 3 noites desgraçadas em que não fechei os olhos, e oh, que tormentos passei! Senti-me acossada por fantasmas. Nelly, mas estou começando a achar que você não gosta de mim. Que estranho! Pensei que, embora todo o mundo se odiasse e desprezasse naturalmente, ninguém podia deixar de me amar. Mas agora todos se transformaram em inimigos. Eu sei que se transformaram. As pessoas daqui,
Que coisa terrível morrer rodeada pelos seus rostos frios. Isabela, horrorizada, com medo de entrar no quarto e de assistir à partida de Catherine. E Edgar, de pé, solenemente assistindo ao fim, e depois agradecendo a Deus por ter se restituído a paz à sua casa e voltando para os seus livros. Que diabo tem ele que fazer com os livros quando eu estou morrendo? Não podia tolerar a ideia que eu lhe pusera na cabeça da filosófica resignação do marido. Resolvendo-se na cama, aumentou a sua febril agitação até a loucura e rasgou o travesseiro com os dentes. Depois, erguendo-se ardendo, pediu que lhe abrisse a janela. Estávamos no meio do inverno e o vento soprava forte de nordeste, de modo que objetei. As cambiantes expressões do seu rosto e o desassossego das suas atitudes começaram a alarmar-me, trazendo-me à lembrança a sua antiga doença e a recomendação do médico de não a contrariar. Um minuto antes ela estava violenta, agora apoiando-se num braço e não reparando na minha recusa em lhe obedecer, parecia divertir-se finalmente, puxando as penas através dos rasgões que tinha feito e arrumando-as no lençol conforme as diferentes espécies. A sua mente desviara-se para outras coisas. Esta é uma pena de peru, murmurou para si mesma, e esta é de pato selvagem, e esta é de pombo. Ah, põe penas de pombos nos travesseiros. Não admira que eu não pudesse morrer. Tenho de me lembrar de jogá-la no chão quando me deitar. E esta é de galinhola, e esta seria capaz de a reconhecer entre 1000. É a pena de um pavoncino. Bela ave, esvoaçando sobre as nossas cabeças no meio da charneca. Queria alcançar o seu ninho, pois as nuvens tinham tocado os cumes e ele sabia que a chuva não tardaria. Esta pena foi apanhada na charneca. A ave não foi morta. Vimos o seu ninho no inverno, cheio de pequeninos esqueletos. Heathcliff pôs uma armadilha por cima dele e os pais não ousaram chegar perto. Filo prometer que nunca mais atiraria um pavoncino depois disso, e ele cumpriu a promessa. Mas há mais aqui. Ele atirou nos meus pavoncinos, né? Ele atirou nos meus pavoncinos, Nelly? Há alguma pena vermelha? Deixe-me ver. Pare com essa brincadeira de bebê, interrompi, tirando-lhe o travesseiro e virando os buracos para o lado do colchão, pois ela estava tirando as penas às mancheias. Deite-se e feche os olhos, a senhora está delirando. Que confusão! As penas estão esvoaçando que nem flocos de neve. Pus-me a recolhê-las pelo chão. Vejo em você, Nelly, continuou ela como se sonhasse, uma mulher idosa. Você tem cabelos grisalhos e ombros inclinados. Esta cama é a caverna das fadas que há debaixo de Penistone Crag, e você está juntando flechas de gnomos para matar as nossas novilhas, fingindo enquanto eu estou por perto que são apenas pedaços de lã. Assim será você daqui a 50 anos. Bem sei que você agora não é assim. Não estou delirando, você está enganada. Ou eu acreditaria que você era realmente uma bruxa velha e que eu estava na caverna das fadas. Sei bem que é noite e que há 2 velas em cima da mesa, fazendo o armário brilhar como se fosse de azeviche. O armário preto? Onde é que ele está? Perguntei. A senhora está sonhando em voz alta. Está encostado à parede, como sempre esteve, replicou ela. Mas parece estranho. Vejo um rosto nele. Não há nenhum armário preto no quarto e nunca houve, disse eu, voltando a sentar-me e abrindo o cortinado de maneira a vê-la. Você não está vendo aquele rosto? Insistiu ela, olhando para o espelho. E por mais que me forçasse, não conseguia fazê-la compreender que era o seu próprio rosto. Assim levantei-me e o cobri com o xale. Ainda está lá, atrás do xale, persistiu ela angustiada. E se mexeu. Quem é? Espero que não saia quando você se for. Oh, Nelly, o quarto está assombrado. Tenho medo de ficar só.
Peguei-lhe na mão e pedi-lhe que se controlasse, pois uma sucessão de arrepios lhe sacudia o corpo e ela continuava a olhar na direção do espelho. Não há ninguém aqui, insisti. Era o seu próprio rosto, senhora Linton. O meu próprio rosto? Repetiu ela. E o relógio está batendo meia-noite. Então, é verdade! É horrível! Os seus dedos agarraram as roupas, cobrindo com elas os olhos. Tentei correr até a porta com a intenção de chamar o Sr. Linton, mas um grito agudo obrigou-me a voltar. O chale caíra do espelho. O que foi? Gritei. O que foi? Gritei. Acorde, senhora Linton. Aquilo é o espelho e a senhora está se vendo refletida nele e a mim também a seu lado. Trêmula e confusa, ela se agarrou a mim, mas a expressão de pavor foi aos poucos dando lugar a um rubor de vergonha. Oh, meu Deus! Pensei que estava em casa, suspirou. Pensei que estava no meu quarto, no Morro dos Ventos Uivantes. Estou muito fraca e confundo as ideias, por isso gritei. Não diga nada, mas fique aqui comigo. Tenho medo de me adormecer. Tenho sonhos horríveis. Um sono profundo lhe faria muito bem, senhora, retruquei. Espero que este sofrimento não faça jejuar outra vez. Oh, se ao menos eu estivesse na minha cama, na minha antiga casa, prosseguiu ela amargamente, torcendo as mãos. E aquele vento agitando-os abertos ao lado da janela. Deixe-me senti-lo. Vem diretamente da charneca. Deixe-me respirá-lo. A fim de acalmá-la, abri a janela por alguns segundos. Uma rajada de vento gélido entrou. Fechei a janela e voltei para o meu posto. Ela agora estava quieta, o rosto banhado em lágrimas. A exaustão do corpo apossara-se do seu espírito. A nossa arrebatada Catherine nada mais era naquele momento do que uma criança chorosa. Há quanto tempo estou fechada aqui? Perguntou ela, como que acordando subitamente. Desde a noite de segunda-feira, respondi. E agora é a noite de quinta-feira. Ou melhor, amanhã de sexta-feira. O quê? Da mesma semana? Exclamou ela. Tão pouco tempo assim? Não é pouco. Para quem viveu apenas de água fria e maus pensamentos, observei. Parece-me que foi há tanto tempo, murmurou ela em tom de dúvida. Deve ter sido há mais tempo. Lembro-me de estar na sala depois de eles discutirem, de Edgar me provocar cruelmente e de eu subir para este quarto desesperada. Assim que tranquei a porta, vi tudo preto e caí no chão. Não pude explicar a Edgar que tinha a certeza de que ia ter um acesso ou enlouquecer se ele continuasse a me irritar. Não podia falar nem pensar direito e ele não percebeu meu sofrimento. Só tive forças para fugir dele e da sua voz. Antes de voltar a mim, o dia começava a clarear. Nelly, vou lhe contar o que pensei. O pensamento que não me tem largado e que quase me fez perder a razão. Pensei enquanto estava caída no chão, com a cabeça encostada ao pé daquela mesa e os meus olhos mal distinguindo o quadrado cinzento da janela, que estava fechada na cama com painéis de carvalho, lá em casa, e o meu coração doía com uma tristeza tão grande que poderia ser, mas estranhamente... Tão grande que, ao acordar, não consegui lembrar-me de que era. Procurei descobrir o que poderia ser, mas estranhamente todos os últimos 7 anos da minha vida pareceram desaparecer. Não me recordava de um só minuto deles. Eu era criança. Meu pai acabara de ser enterrado e o meu sofrimento era provocado pela separação que Hindley ordenara entre mim e Heathcliff. Eu estava sozinha pela primeira vez e despertando de um rápido sono, após passar toda a noite chorando, levantei a mão para abrir os painéis. E a mão bateu no tampo da mesa. Arrastei-me pelo tapete e a memória voltou-me. A angústia deu lugar a um
paroxismo de desespero. Não posso dizer por que me sentia tão desgraçada. Deve ter sido uma loucura temporária, visto não haver praticamente causa. Mas suponho que aos 12 anos eu tivesse sido afastada do Morro dos Ventos Uivantes e de todas as minhas primeiras amizades, como aconteceu com Heathcliff, e de repente me visto convertida na senhora Linton, proprietária da granja Thrushcross e esposa de um estranho, exilada, portanto, expulsa daquilo que fora o meu mundo. Você pode fazer uma ideia do abismo em que me senti atirada? Abane a cabeça à vontade, Nelly. Você contribuiu para transtornar-me. Devia ter falado com Edgar, devia, e feito com que ele me deixasse em paz. Oh, sinto-me ardendo. Como gostaria de estar lá fora, como gostaria de ser novamente menina, meio selvagem e livre, rindo das injúrias e não quase enlouquecendo ao peso delas. Por que razão mudei tanto? Por que motivo o meu sangue se tumulta com algumas palavras apenas? Tenho a certeza de que voltaria a ser a mesma se pudesse estar entre as urzes naquelas colinas. Abra outra vez a janela, escancare-a, depressa, por que é que você não se mexe? Porque não quero que a senhora morra... Porque não quero que a senhora morra de frio, respondi. Você não quer me dar a oportunidade de viver, retrucou ela obstinadamente. Mas eu ainda não estou inválida. Vou abri-la eu mesma. E deslizando para fora da cama antes que eu a pudesse impedir, atravessou o quarto com andar cambaleante, abriu a janela e debruçou-se sem ligar para o ar gelado que parecia cortar-lhe a carne como se fosse uma faca. Tentei forçá-la a recolher-se, mas logo vi que o delírio, pois ela estava delirando, convenceram-me disso os seus atos seguintes. Lhe deram uma força que ultrapassava de muito a minha. Não havia luar e tudo em volta jazia em nebulosa escuridão. Nenhuma luz brilhava nas casas, perto ou longe. Todas se tinham apagado havia muito tempo. As do Morro dos Ventos Uivantes não se viam, mas ela afirmava que as via. Olhe, exclamou excitada. Lá está o meu quarto, com a vela e as árvores balançando diante dele. A outra vela acesa está na mansarda de Joseph. Ele fica acordado até tarde, não fica? Está esperando que eu chegue à casa para fechar o portão. Bom, vai ter de esperar um pouco ainda. É uma viagem puxada e custosa, e temos de passar pela capela de Gimmerton. Muitas vezes desafiamos os seus fantasmas e um ao outro, ficando de pé entre as sepulturas e pedindo aos fantasmas que aparecessem. Mas Heathcliff, se agora eu desafiar, você aceitará? Se aceitar, eu ficarei do seu lado. Não jazerei lá sozinha. Podem enterrar-me a 4 metros de profundidade e derrubar a igreja por cima de mim, que eu jamais descansarei enquanto você não estiver comigo. Jamais. Fez uma pausa e continuou com um sorriso estranho. Ele está pensando. Preferiria que eu fosse ao encontro dele, procurando o caminho, então, não através do cemitério, atrás da igreja. Como você é lento. Não reclame, você sempre me seguiu. Percebendo que não adiantava discutir com ela, estava pensando como poderia apanhar alguma coisa com que a cobrir sem soltá-la, pois não queria deixá-la sozinha junto à janela aberta. Quando, para minha consternação, ouvi a maçaneta girar e o Sr. Linton entrou no quarto. Tinha estado até aquela hora na biblioteca, e ao passar pelo corredor, ouvira-nos falar e fora atraído pela curiosidade ou pelo medo do que tal conversa poderia significar a horas tão tardias. Oh, Sr. Linton! Exclamei antes que ele pudesse fazer qualquer comentário sobre a cena que os seus olhos viam ou o aspecto do quarto.
Minha pobre patroa está doente e eu não sei o que faço. Por favor, convença-a a voltar para a cama. Esqueça o que se passou, pois ela é difícil de guiar senão à sua própria maneira. Catherine está doente? Repetiu ele, apressando-se a entrar. Feche a janela, Ellen. Feche a janela, Ellen. Catherine, o que...